Neste vídeo vou muito subtilmente falar sobre o Adobe Photoshop e vou também aqui mostrar qual é a ferramenta que eu uso juntamente com o Adobe Photoshop para construir as minhas ilustrações para os jogos. Vimos então no vídeo anterior que, inevitavelmente, para conseguirmos enriquecer o aspecto visual dos nossos jogos, vamos ser sempre obrigados a ter que utilizar ferramentas de construção gráfica, isto é, para podermos criar imagens. E uma delas, a mais conhecida, é efetivamente o Photoshop. O Photoshop, neste caso eu aqui tenho instalado na versão 6.0, ou melhor, CS6, que neste caso a Creative Suite versão 6, já é um software que nesta versão já se encontra desatualizado no momento em que eu faço este vídeo, uma vez que já existem as versões Creative Cloud e facilmente poderão visitar o site da Adobe para obter mais informações sobre este potentíssimo software, inclusive relativamente às novas modalidades de licenciamento que já não obrigam a que os utilizadores tenham que comprar o software em pacote completo, isto é, comprar o software e pagar muitos dólares ou muitos euros ou reais, como lhe queiram chamar em termos de moeda. Neste momento a Adobe tem para todos os seus produtos pacotes de licenciamento via Creative Cloud, isto é, nós podemos comprar licenciamentos e pagar mensalmente uma prestação para podermos utilizar estas ferramentas e podemos depois inclusive escolher o pacote de ferramentas que pretendemos utilizar. Mas o objetivo deste vídeo não é precisamente falar sobre essa questão, não poderia deixar de deixar aqui essa observação, que existe essa possibilidade de termos então as versões mais recentes deste software. Eu frequentemente uso o Photoshop CS6 e é uma ferramenta extremamente completa e também bastante complexa para quem a usa pela primeira vez. Mas de uma forma genérica, o Photoshop serve essencialmente para quê? Para eu poder construir ou criar aqui imagens ou corte e costura de imagens. Eu vou abrir aqui simplesmente, por exemplo, um Country Landscape. Ok? E vamos apanhar aqui uma imagem qualquer do campo para verificarmos o que é que com o Photoshop nós podemos fazer. Eu vou aqui copiar esta imagem, ok? Copiar imagem, vou aqui fechar o meu Google e vamos fazer aqui um New a partir do clipboard, ok? Vamos ver se a nossa imagem ficou aqui, cá está. É uma imagem muito pequenina, mas que vai servir para eu mostrar aqui que no Photoshop eu posso selecionar partes de uma imagem, posso recortar pedaços dessa imagem, posso redimensionar pedaços de uma imagem, posso juntar aqui, por exemplo, imaginem se eu quisesse colocar aqui qualquer outra imagem por cima, eu posso simplesmente chegar aqui, vir aqui a planeta, por exemplo, e vamos apanhar aqui uma fotografia de um planeta qualquer. Vamos aqui, por exemplo, aqui com o planeta Terra, pode ser mesmo esta daqui, ok? Vamos aqui só copiar esta imagem e reparem como eu não estou aqui com o objetivo de explicar como funciona o software, mas apenas para vos mostrar que eu tenho esta fantástica possibilidade de poder aqui utilizar este programa. Ora bem, ele agora aqui nesta imagem ela está extremamente grande. Eu vou aqui reduzir para tentar trazer o planeta para aqui para o centro e reparem que eu com o Photoshop posso muito rapidamente fazer aqui algumas brincadeiras interessantes, nomeadamente, por exemplo, agora usar aqui uma seleção. Ok, vamos aqui o Magic Wand Tool, vamos retirar daqui um espaço da nossa imagem, vamos aqui tirar tolerância, vamos aqui colocar, ok, vamos apagar tudo isto. Vamos utilizar aqui uma borrachinha para podermos apagar ali aquele espaço e reparem como eu rapidamente consigo fazer aqui algumas montagens na minha imagem e nomeadamente até poder fazer circular aqui a nuvem. E depois, a nuvem não, neste caso o planeta. Eu posso depois, claro, gravar a imagem em variadíssimos formatos para depois poder utilizar no meu jogo. Eu queria, no entanto, não deixando passar esta oportunidade em claro para falar sobre uma outra ferramenta de hardware, neste caso uma peça e não um software, que eu utilizo simultaneamente com o Photoshop. E neste caso concreto estou a falar efetivamente aqui de uma
ferramenta muito interessante, muito acessível, que é uma mesa de desenho, aquilo que se chama normalmente uma drawing tablet ou uma tablet de desenho. Basicamente o que eu tenho aqui é exatamente a fotografia do equipamento que eu habitualmente uso para fazer os meus desenhos à mão livre. Isto é uma mesa gráfica da marca Wacom, é uma Wacom Bamboo Tablet, e é uma mesa gráfica que genericamente nos permite isto. Tem uma caneta, a caneta não tem qualquer espécie de alimentação energética, portanto não tem pilhas, não necessita disso. A caneta, juntamente com esta mesa, funciona como se fosse um rato, mas um rato especial que nos permite desenhar dentro desta área que aqui está identificada, e o desenho vai aparecendo no nosso monitor se usarmos o software que permita a utilização destas canetas. É uma peça que é ligada via USB ao nosso computador e, portanto, toda a sua alimentação energética é feita através desse tipo de mecanismo, através da porta USB. E uma das principais características desta placa é o facto da sua a ponta da sua caneta, ter um conjunto vastíssimo de níveis de sensibilidade. Isto é, esta pontinha da caneta aqui contém, no meu caso concreto, 1024 níveis de sensibilidade. O que quer dizer que consegue, de certa forma, simular de uma forma bastante real aquilo que seria estar a desenhar numa folha de papel. Se eu pressionar mais a minha caneta junto a esta superfície que aqui está, o traço vai ser mais grosso ou mais carregado. Se eu pressionar menos, o traço eventualmente será mais fino ou menos carregado. Eu já vou falar em questão de preços, onde é que se pode encontrar esta placa, e vão ver que realmente ela é bastante acessível. Vou, no entanto, e porque tenho aqui do meu lado, enquanto estou a fazer este vídeo, já tenho montado aqui o meu sistema para poder usar, e foi simplesmente só ligar a porta USB, ligar lá então a minha pen, e atenção que estamos a falar, por comparação de tamanhos, reparem que estamos a falar de um equipamento muito pequeno, não é muito grande, portanto terá sensivelmente uns 15 a 20 centímetros de largura no máximo. E eu vou mostrar aqui qual é o comportamento deste equipamento no Photoshop através de um simples exemplo, ok? Vamos esquecer que eu estou a usar a minha pen, e neste caso eu venho aqui a File e vou criar um novo documento, ok? Vou criar aqui um documento com 400 por 400 de largura e altura, ok? O que vai acontecer é que quando eu escolho a utilização de um pincel aqui, e eu vou ter aqui uma linha sempre com o mesmo tamanho. E reparem que eu, se quiser desenhar a linha, ela vai aparecer com o mesmo tamanho. Ora, eu vou agora chamar aqui à minha máquina virtual a utilização da minha pen. Neste caso, da minha tal placa gráfica de desenho, ok? E para isso vou ter que fazer aqui uma simples operação, Ctrl+I, ok? E agora tenho aqui no interior do meu Photoshop, estou neste caso não a circular com o rato, mas sim com a minha caneta da minha pen, ok? E então o que eu vou fazer aqui, reparem, é o seguinte: eu posso ativar e desativar aqui, e reparem o que é que aconteceu aqui à minha linha. Ela ficou com uma espessura diferente ao longo do seu tamanho. E agora o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: eu vou aqui esconder este quadro e reparem, eu vou riscar com a minha caneta. Se eu fizer um risco muito fino, neste caso estou a pressionar um pouco o meu rato, se eu pressionar mais eu vou conseguir obter um risco mais grosso, e se eu pressionar menos vou conseguir obter um risco novamente mais fino. E neste caso em concreto eu posso rapidamente fazer aqui alguns esboços. Eu vou aqui selecionar a minha borracha para limpar aqui uma parte do meu código. Claro que com uma máquina virtual o Photoshop acaba por ficar ligeiramente mais lento, e portanto é natural que exista algum lag, que é alguma diferença em termos de resposta. Vou reduzir aqui e, no entanto, vamos poder aqui verificar que rapidamente eu posso fazer aqui alguns esboços muito interessantes utilizando esta pen. Não quero estar aqui a expressar os meus dotes artísticos neste caso, mas efetivamente eu trabalho bastante nesta área da ilustração digital, para além obviamente da programação, e portanto rapidamente, reparem, consegue-se obter aqui
um resultado que muito dificilmente se conseguiria obter utilizando um rato normal, porque de certa forma este tipo de instrumento nos vai permitir aqui então desenhar como se estivéssemos a desenhar numa folha de papel, e portanto é extremamente interessante conseguir ter uma placa destas. E como eu já tive a ocasião de referir, para falarmos de preços, estamos a falar de uma placa extremamente acessível em termos de preço, ok? Estamos a falar numa placa que irá custar sensivelmente cerca de $70, ok? $70, estaremos a falar em também um valor aproximado desse em euros, e estaremos a falar de cerca de 250 a 260 reais, mais ou menos, para quem está no Brasil, e portanto estamos a falar de um equipamento que nos pode efetivamente ajudar em muito a criar os nossos próprios gráficos, porque nos permite obter resultados que de outra forma nós não iríamos conseguir obter. Enquanto estou aqui à conversa convosco, estou aqui já a esboçar e a pintar uma espécie de um rosto humano, mas isto mesmo só para vos exemplificar que o Photoshop é uma ferramenta extremamente poderosa, e conjuntamente então com esta possibilidade de nós podermos usar estas mesas Wacom, então torna-se absolutamente fantástico. Eu vou aqui só regressar aqui à imagem para vos mostrar que existe um site oficial da marca. A marca chama-se Wacom, e temos aqui a página oficial. Existe em várias regiões, mas podemos aqui ver, neste caso, o produto atualmente já não existe nesta versão escura, foi atualizado, está melhorado, existem diferentes tamanhos, e como vê aqui estamos a falar de cerca de $80, basicamente o preço desta ferramenta. Muito interessante, aconselhável. Eu pessoalmente, que estou neste momento em que faço este vídeo a aguardar pela recepção de um outro produto dentro desta gama, mas já estou a falar de uma placa mais profissional, neste caso o Intuos Pro Medium. Portanto estamos a falar aqui desta placa aqui, muito interessante, que tem inclusive a possibilidade de nós podermos abrir e fechar a imagem com os dedos e rodar a imagem, e tudo isso dentro do Photoshop. Muito interessante, podem testar, e aqui alguns vídeos no YouTube para procurar informações sobre a utilização deste tipo de equipamentos, e vão ver que realmente é um acréscimo substancial na capacidade de depois criarmos gráficos para os nossos jogos.